Chegando aos 3 anos desde o início da guerra Rússia-Ucrânia, em larga escala, a necessidade de repelir os ataques combinados de mísseis da Rússia nunca foi tão importante e necessário quanto agora que ambas as nações estão travando centímetro por centímetro em ganho para uma projeção de negociação. O comando russo está constantemente aplicando novas combinações para penetrar nas defesas aéreas ao redor das cidades ucranianas, como fez recentemente em Kiev em 18 de janeiro. Além disso, Moscou frequentemente compensa o baixo estoque de armas específicas empregando sistemas de seus aliados. O fornecimento de drones de ataque unidirecional do tipo Shahed-136 do Irã para a Rússia tem sido um grande problema desde o início, pois isso permitiu que a Rússia lançasse grandes quantidades de drones na Ucrânia quase que diariamente. Além disso, análogos norte-coreanos dos mísseis balísticos russos Iskander-M, o KN-23, tornaram-se recentemente um novo desafio para as defesas aéreas ucranianas. Eles foram usados em ataques recentes, como por exemplo em Kiev, após uma pausa interessante, e a Rússia fez várias tentativas de atingir alvos na região de Kiev usando os mísseis norte-coreanos, mas sem sucesso. Assim como ao Iskander-M, o KN-23 voa ao longo de uma trajetória quase balística, o que é relativamente desafiador para interceptar usando muitos dos sistemas de defesa aérea disponíveis para as forças armadas ucranianas. A Rússia recorreu à Coreia do Norte em busca de ajuda devido à sua própria indústria não ser capaz de atender a demanda por Iskander-M para estoque e também para a guerra ao mesmo tempo. As tropas ucranianas são capazes de abater mísseis Iskander-M e mísseis aerobalísticos do tipo KH-47M2 Kinzhal usando seus sistemas Patriot. No entanto, o arsenal ucraniano de Patriots e outras capacidades de defesa aérea capazes de lidar com mísseis balísticos continua limitado. É possível que os russos também tenham como alvo esses sistemas de defesa aérea, como parte de seus ataques em massa, enquanto eles são ativados para interceptar outros mísseis que se aproximam, principalmente caso empreguem um novo sistema hipersônico com capacidade nuclear e não nuclear, o Oreshnik, que atingiu Dnipro em 2024, num movimento chamado de teste por Vladimir Putin. É provável que vários casos recentes em que a Rússia empregou mísseis norte-coreanos tenham sido parte de um esforço para familiarizar o usuário com as capacidades do míssil, para então melhorar sua eficácia em ataques futuros. Para contornar ataques russos contra setores petroquímicos, energéticos, militares, civis e elétricos da Ucrânia, um grande número de vários sistemas de defesa aérea são necessários para cobrir todas essas instalações em todo o vasto território da Ucrânia. Mas o número atualmente disponível é insuficiente. Além disso, uma certa parte da rede de defesa aérea deve permanecer no local ao longo da linha de frente para limitar as capacidades da aviação tática e dos drones da Rússia. Na situação atual, a Ucrânia é forçada a usar uma ampla gama de sistemas de defesa aérea de origem ocidental e soviética. Todos esses sistemas têm suas próprias características e nichos operacionais variados. Por exemplo, um míssil MiG-104 dos nobres sistemas antiaéreos Patriot, de origem americana, não seria usado para abater um drone muito mais barato, exceto, é claro, em cenários absolutamente críticos, quando não há o que se fazer. A alternativa viável é sempre utilizar um sistema de baixa camada. Antes de continuar o vídeo, peço gentilmente para visitar a minha loja de camisetas do Área Militar pelo site umapenca.com/área-militar. Cada compra vai ajudar na continuidade do meu trabalho, em trazer muito conteúdo para vocês. Ao mesmo tempo, capacidades de defesa aérea de curto alcance, como ao alemão Gepard e o americano AN/TWQ-1 Avenger, bem como grupos de fogo móveis, provaram ser bastante eficientes na interceptação de drones. No entanto, eles exigem suporte de uma variedade de outros sistemas de defesa aérea. Isso é muito difícil de garantir, dado ao enorme tamanho da Ucrânia. Portanto, uma boa cobertura de defesa aérea continua sendo possível apenas nas áreas de maior prioridade, onde há uma alta densidade de instalações críticas. Em geral, necessidade urgente de entregar à Ucrânia um grande número de sistemas de defesa aérea tem representado uma tarefa difícil para os aliados.
já que a demanda do próprio Ocidente por sistemas de defesa aérea costumava ser relativamente baixa. A tarefa prioritária da Ucrânia é garantir que os sistemas já entregues à Ucrânia tenham munições suficientes, e isso envolve mais e mais mísseis para se defender contra a Rússia, enquanto os parceiros ucranianos trabalham na transferência de mais sistemas de defesa aérea para a Ucrânia. E então, falta de mísseis terra provavelmente surgirá em breve, dados aos ataques em massa de mísseis da Rússia, que devem aumentar dentro de dias. A Ucrânia deve solicitar ao governo Donald Trump uma lista genuinamente possível, que inclua o sistema de defesa antimísseis Terrad, fabricado pela Lockheed Martin. O Terrad também foi mencionado em 2022 pelo ex-ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, quando as forças armadas ucranianas nem sequer tinham na época os sistemas Patriot em serviço. Ao contrário do Patriot PAC-2 GEM-T, que são mísseis mais avançados, com alcance de interceptação de até 160 km, o alcance do Terrad vai até 200 km contra alvos de altitude muito alta, como mísseis balísticos. No entanto, isso poderia demorar muito e a Ucrânia receberia no pós-guerra caso Trump cumpra de fato a sua promessa de acabar com o conflito. Trata-se dos mesmos sistemas que os Estados Unidos implantaram em Israel para ajudar os judeus a se protegerem contra os ataques injustificados do Irã e dos Houthis. Além das dificuldades de treinamento, tempo e mão de obra na Ucrânia, enquanto o modelo de exportação do Patriot é estimado em quase $1 bilhão, o preço do sistema Terrad para uma única bateria está estimado em aproximadamente $2,5 bilhões. Outro sistema promissor é o laser de alta energia Dragonfire. Esta arma foi encomendada pelo próprio Ministério da Defesa do Reino Unido e produzida por um consórcio liderado pela MBDA, incluindo a empresa Leonardo e a Kinetic. Enquanto isso, as capacidades de defesa aérea da Ucrânia vão se virando com os sistemas atualmente existentes de defesa aérea, inclusive também com o primeiro lote de caças F-16 nas configurações F-16 AMBM Block 15 ML1. A tarefa primária neste momento dos F-16 está em caçar os drones russos, mísseis de cruzeiro e caças de combate. Ainda assim, não se pode descartar totalmente que os Terrads eventualmente chegarão à Ucrânia, que a tornará possivelmente a terceira melhor defesa aérea do mundo. Por apenas R$ 4,99 você se torna um membro exclusivo do canal e conseguirá assistir aos vídeos antes de todos, e também ajudará no meu trabalho em trazer mais conteúdos para vocês.